Plena Pace, a sua escola de felicidade ao vivo na sua live semanal. Toda segunda, toda quinta, às 8h30 da noite, a gente recebe você de coração aberto, de braços abertos, aqui com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com tudo de gratidão, com o carinho que nós temos pela sua presença. Nós hoje teremos um convidado especial. Estamos com Roberto Sampaio, que é um facilitador de budismo e de meditação. Vejam que coisa interessante, como a noite de hoje promete, como nós vamos aqui bater um papo sobre a importância, a atualidade do treinamento da mente. Esse é o tema, ele vai falar sobre o treinamento da mente como caminho para a felicidade. Então, você sabe que a Plena Pace é um espaço destinado a trilharmos juntos como aprendizes. Todos nós somos aprendizes, eu, você, nós somos aprendizes no caminho da felicidade, no nosso propósito existencial. Quais são as melhores técnicas, quais são os caminhos que nos conduzem verdadeiramente ao nosso sentido existencial, à nossa felicidade plena? A ciência hoje já tem estratégias, já tem caminhos, já tem soluções que mostram verdadeiramente o que é uma vida feliz. E essa história, ela não foi escrita agora. Ela foi escrita há milênios pela filosofia, pela espiritualidade, pelas tradições milenares que nos trouxeram até aqui. O que está acontecendo nesse mundo da pandemia da Covid-19, nessa quarta revolução industrial, nesse mundo aceleradíssimo, onde nós vivemos essa sociedade do cansaço, essa sociedade pós-tecnológica. Nós estamos vivendo uma verdadeira mudança de paradigma. Alguns falam que é uma nova renascença da humanidade. Muitos estão verificando aspectos de desigualdade, aspectos de lutas sociais, aspectos de infelicidade, aspectos de retrocesso, mas outros estão verificando que nós estamos, talvez, nas condições mais favoráveis que a humanidade já passou em qualquer outra época da sua história. Pois bem, é sobre isso que nós vamos conversar. A ciência hoje apenas está comprovando aquilo que as tradições milenares, que a civilização produziu de melhor nesses 3, 4, 5 mil anos de história que nós carregamos até aqui. Nós somos herdeiros dessa cultura milenar. Estamos hoje numa esquina da história, numa encruzilhada da história e podemos atravessar essa encruzilhada, dobrar a esquina, olhar para trás e trazer aquilo que a civilização e a cultura nos trouxe de melhor para trilharmos um novo caminho para a nossa sociedade, um novo caminho para as nossas existências. Ou nós podemos ficar parados nessa esquina da história e deixar que esse passado de frustrações, que esse passado de vazio existencial nos atinja. E aí nós não vamos caminhar. Qual é o caminho que você vai trilhar? Qual é o caminho que eu vou trilhar também? Esse é um convite. Seja qual for a sua religião, tenha você religião ou não, seja qual for o seu propósito de vida, esteja onde você estiver, o sol brilha todos os dias. O sol está nos dando essa mensagem cotidiana, essa mensagem de esperança, de otimismo. Nós podemos abraçar essa mensagem que as tradições milenares nos trouxeram e podemos seguir adiante. Pois bem, nós já estamos aqui com 40 pessoas que estão online nesse momento. A nossa gratidão para que nós possamos receber então Roberto Sampaio. Eu vou aqui adicioná-lo, gente. Deixa eu achar ele aqui. Roberto Sampaio, Roda do Dharma. Citação para ele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ele está chegando aí. Roberto! Boa noite, Cássio. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Olha, eu vou fazer uma breve introdução aqui para passar para o teu boa noite, tá?
Eu vou dizer para eles, viu, Roberto, como é que eu lhe conheci, tá certo? Como é que foi, como é que eu tive a felicidade de encontrar você, tá? E poder aí deixar você à vontade, amigo, porque hoje as pessoas que estão nos ouvindo, elas realmente querem conhecer um pouco mais sobre o budismo, né? Como é que o budismo pode facilitar esse entendimento maior, esse treinamento da nossa mente. Como é que a neurociência, como é que a psicologia positiva, como é que a fronteira da medicina pode fazer essa ponte com Siddhartha Gautama, que caminhou conosco aqui há 3.000 anos, né, 500 anos antes de Cristo, e como é que hoje, como é que isso pode servir para a felicidade, como é que isso pode servir para o caminho atual. Gente, eu sempre me interessei por espiritualidade. Espiritualidade no sentido mais amplo, certo? E estudando psicologia, estudando neurociência, é óbvio que a gente começou a ver que a meditação, a ciência começou a verificar que a meditação era uma ferramenta fantástica, importantíssima. Se você trouxer, por exemplo, os maiores estudiosos da neurociência, de Harvard, de Oxford, da Virgínia, das maiores universidades contemporâneas, você vai ver inúmeras obras, como Richard Davidson, né, que foi estudante de Harvard, sobre o estilo emocional do cérebro, Daniel Goleman, que escreveu aqui A Ciência da Meditação, Mathieu Ricard, que é considerado aí pelos cientistas o homem mais feliz do mundo, com mais de 20.000 horas de meditação, ele que é um monge tibetano, budista. Você vai ver aqui Mark Williams com Mindfulness, atenção plena. Ou seja, se você olhar nos últimos 10 ou 20 anos, para falar do primeiro aqui, né, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, você vai, que é um psicólogo de Harvard, você vai ver como nas últimas 2 décadas, né, essa dicotomia entre o homem à procura de si mesmo, da sua felicidade, começou a entender cada vez mais de que precisava dedicar tempo e atenção à gestão das suas emoções, ao mesmo tempo em que a humanidade caminhava por uma trilha, por um caminho onde nunca houve tantos problemas, tantos transtornos emocionais, tanto vazio existencial, uma pandemia de depressão, de ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado. Então, como é que nós podíamos conciliar isso? E aí eu fui beber na fonte mais segura que tem, tá certo? Que é o budismo tibetano. Tem um centro de estudos aqui próximo aqui da minha residência, aqui em Recife. Tinha ali o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, né, que daqui a pouco o Roberto explica para vocês o que é isso. E aí tinha lá um curso de introdução à meditação. E eu digo, rapaz, eu vou, isso tem uns 3 ou 4 anos. E eu digo, eu vou ver isso, convidei minha esposa, tá certo? E minha esposa tem um pensamento diferente do meu, ela é muito agitada, tem um pensamento muito acelerado, ela não consegue... E aí fomos e nos inscrevemos no curso, e quem era o facilitador, tá certo? O facilitador era meu amigo Roberto. Aí eu tive o prazer, então, de passar o final de semana lá, né, com ele mandou as apostilas, enfim. E aí ele era o facilitador, foi quando eu o conheci. E ele nos ensinou, na verdade, como técnicas de meditação, enfim, que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o centro de estudos, sobre o Lama Padma Santen. Não é isso, Roberto? Pronunciei correto ou não? Senhor. E ele escreveu um textinho que a gente sugeriu aqui, ou melhor, ele sugeriu para a gente colocou, postou esse texto. Eu vou ler e passar imediatamente para Roberto, para Roberto ficar à vontade. Eu consumi já esses 10 minutinhos iniciais, né? A gente sempre consome aí 10 minutinhos para dar oportunidade para as pessoas chegarem, pegarem uma água, né? Ficarem aí e tal. E poderem aí beber aí, Roberto, a gente agradece de coração aí a sua disponibilidade, a sua generosidade de partilhar seu conhecimento conosco. Bom,
O texto que Roberto sugeriu é esse aqui. Ó. Eu vou ler para vocês. O caminho do treinamento da mente pode ser comparado a uma viagem que trilhamos rumo à liberação das verdadeiras causas e condicionantes dos nossos hábitos, padrões, emoções negativas e sofrimentos. Quando somos convidados a sentar em meditação e investigar criticamente esse caminho, que é o caminho, essa viagem que a gente faz, na verdade, a fim de experimentá-lo e aplicá-lo às diversas situações da vida diária, percebemos que a felicidade é possível. Dirigir a própria mente e ter a capacidade de agir com compaixão e sabedoria nas diversas situações são o foco dos ensinamentos do Buda. Como tornar isso prático e estável em meio a um mundo turbulento? Nesta segunda, a Plena Parte traz mais um convidado especial para sua live, Roberto Sampaio, aluno de Lama Padma Santen, tutor do programa de formação do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, idealizador do perfil Roda do Dharma. Não perca! Com vocês, Roberto. Gratidão, Roberto. Gratidão a você. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Tá, né? Então, aqui... Show de bola, amigo. Tu no dia do curso, tu não tava assim energético não, cara. No dia do curso eu tava zen, rapaz. Eu tinha que entrar na sua vibe, entendeu? Assim, meditar, como é? O observador, atento, né? Você ensinou aí a gente. Alegria. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite. Foi meio, para mim foi um pouco inesperado, assim. E quando eu vi, o Acácio, aí eu lembrei da foto, né? Eu sou ruim de decorar nome, mas da foto eu lembrei, assim. E eu agradeço, assim, o convite. Agradeço também aos ensinamentos que eu recebo dos professores que eu tive e tenho, e em especial o Lama Padma Santen, né? Daí, eu tinha pensado no seguinte, ó. Eu tinha pensado em fazer algumas apresentações simples sobre esses nomes que tu falou, assim, e tinha pensado em entrar no tema. Daí, outra coisa que eu também queria colocar, eu tentei ao máximo enxugar, galera. Eu tentei ao máximo tirar os termos técnicos, deixar a coisa mais mastigável possível. E se vocês ouvirem algum termo que não bateu, eu vou pedir que vocês tenham compaixão por mim. Porque eu tentei sintetizar um pouco o que é que significa o treinamento da mente e como a gente tem um tempo limitado pela ferramenta do Instagram, eu vou falando, e depois a gente pode seguir conversando, tá? Depois daqui. Então tá. Então vamos começar por onde a gente se conheceu, né? Tem sempre isso assim, onde a gente se conheceu. Aí foi assim, o Acácio disse, oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Aí foi assim, né, Acácio? Então, o que acontece? Tem um SEB. O SEB é o Centro de Estudos Budistas de Bodhisattva. E o SEB tem em torno de 25 sedes na capital, em torno de 9 aldeias ou centros de retiro. Tá? E o SEB, o som tá baixo. O SEB ele é dirigido e tem como professor principal o Lama Padma Santen. Então, o Lama Padma Santen, Lama significa professor em tibetano, e o nome Padma Santen significa meditação no lótus, né? Então essa é a principal ferramenta dele, de como ele vai chegar nas pessoas, é a meditação. Daí o Lama Santen, ele está nessa pisada há mais ou menos 30 anos, tá? E a aspiração mais sincera que ele tem é que as pessoas pudessem começar no lugar onde elas estão. Então, é muito precioso, assim. Talvez para quem está chegando hoje, fica um pouco estranho o que eu estou falando, mas quem já estiver acompanhando o Lama, etc., vai ver que o que um tibetano recebe lá no Tibete, a gente recebe aqui da mesma forma. É isso. Assim. Roberto,
De vez em quando, se você me permitir, obviamente, eu faço uma introduçãozinha assim, eu te interrompo para fazer uma pergunta. Claro. Ou porque alguém colocou alguma coisa, ou porque eu estou fazendo aqui os registros, tá certo? Tá. E nessa linha que você colocou lá do Lama Padma Santen, né? Às vezes até o nome tibetano assim pode surgir, pode parecer estranho para as pessoas, mas o Lama, ele era um professor da universidade lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, não é isso? Não é isso mesmo? A pessoa normal, né? Não é nada assim. Isso. Ele era uma pessoa normal, ele é casado, tem filhos. Esse mesmo. Às vezes as pessoas acham que isso está muito longe da realidade da gente, né? E acham que não, isso é uma coisa lá do monge que fica no Tibete, que está fora do mundo, entendeu? E não, o cara é assim, ele dava aula na universidade, tinha os alunos, eu acho que ele agora é aposentado, inclusive, né? Mas ele deve estar vivendo só para isso, né? Mas pessoa comum, como eu, como você, como todos nós que temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso cotidiano, né? É isso mesmo, perfeito. Aí o Lama começou a viajar o Brasil e nessas visitas as pessoas começaram a se interessar pelo que ele tá falando, pelo que ele estava falando, né? Então, no meio dessas visitas, o pessoal, cada cidade que tem uma sede SEB, foi começando a se engajar naquilo. Então, isso reforça a conexão que a gente tem com ele, né? Os ensinamentos e etc. Daí, o que é que eu tinha pensado? Daí tem a minha parte, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu já queria começar dizendo assim, galera, eu não sou professor, eu não sou guru, eu não sou mestre, nada disso, assim. Eu prefiro me descrever como se eu fosse um monitor de classe. Não tem isso, né, na faculdade, assim. Ele vai pagar cálculo, aí tem um monitor de cálculo. Tipo isso, assim, sabe? E aí eu vou tentar passar um pouco, assim, do que eu tenho aprendido para vocês. E eu acho bacana esse tipo de relação. Como se fosse a gente estivesse conversando numa mesa e bem descontraído mesmo. Eu acho bacana esse tipo, assim. Fico feliz por esse tipo de conversa, sabe? E tu quer que eu siga? Como que tu quer? Não, tranquilo. Vê, uma coisa que, como eu conheci o SEB, eu apareci lá e tal, aquela primeira conversa que a gente teve, né? Depois tu fala das almofadinhas de arroz, tá certo? Foi o máximo, eu achava aquilo ali, rapaz, achei aquilo o máximo, entendeu? Esse aqui? Rapaz, para meditar, né? E tal, esse negócio tem não sei quanto. É inclusive anterior ao budismo, né? Porque a meditação ela é anterior ao budismo. Mas aí os caras descobriram, e tu falasse lá que tem um tal dos isquios, né? Só aqueles dois ossinhos que se você tocar assim no lado da bunda, né? De um lado e de outro. E os caras há 7.000 anos, né? Descobriram que ali, quando você senta nessa almofadinha, naquela posição e tal, aí você alinha a coluna, você não sei o quê, você expande. Tem toda uma ciência aí, rapaz, que os caras têm 7.000 anos em cima disso. Mas olha, você falou do SEB, né? E as pessoas, inclusive, podem acessar o SEB, quem tiver curiosidade, né? Porque, Roberto, a Plena Pátria é um espaço, é uma ágora, é um espaço aberto. Certo? Então aqui a gente não professa, nem professa, nem tem qualquer tipo de preconceito com qualquer tipo de religião. Nós entendemos, né, que isso é um caminho aberto para saciar a nossa curiosidade interna, aquilo que faz parte, né, da nossa busca interior, tá certo? E, obviamente, caminhos que conduzem ao bem, pessoas bem intencionadas, pessoas iluminadas, né? Como o Lama Padma Santen, como você se colocou como facilitador. E é isso mesmo, a gente costuma dizer, nós costumamos dizer que nós somos aprendizes de felicidade, tá certo? Nós estamos estudando juntos. Alguns estão estudando há mais tempo, outros estão estudando há menos tempo, mas não quer dizer que o que está estudando há mais tempo sabe mais do que o que está estudando há pouco tempo, não. São apenas experiências diferentes, tá certo? Mas o SEB, a pessoa pode buscar na internet também, não é isso? A pessoa tem um site lá, não é? Pode.
ela pode entrar no cebb.org.br. Aí tem todas as cidades e todos os locais que tem prática disponível. E durante a quarentena as práticas estão seguindo também, tá? Mas é ao vivo. Ou, desculpa, é online, pelo Zoom. Online, né? Ô, Roberto, como é que foi o teu conhecimento? Como é que você descobriu, então? Como é que você chegou no budismo, no SEB? Como é que você chegou? Primeiro no budismo, eu não sei como é que foi, né? Mas me conta a tua história. Então, boa. No budismo, foi por um livro. O nome do livro é O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Então, quando eu peguei esse livro, eu achei o que tinha ali muito fantástico. Por exemplo, o capítulo sobre meditação, o título do capítulo é Trazendo a Mente para Casa. Então, o pessoal que estava o pessoal da minha família achou que eu tinha ficado depressivo, porque eu não queria mais sair do quarto, entende? Eu queria entender o que é que estava ali. Mas eu comecei a achar que estava muito difícil entender sozinho. Não pelo que estava sendo escrito, não pelo que estava escrito, não é isso. Mas é que é como se eu não conseguisse transportar o que está sendo escrito para o meu cotidiano. Eu não conseguia fazer essa transição. Então eu lembro que na época o meu avô ele estava bem doente assim. E eu fui chamado para dar um reforço. E ele gostava de ouvir rádio jornal. E na época a Graça Araújo estava entrevistando o Lama Padmasambhava e um psiquiatra. E aí Que legal, na fala dos dois lá, aí falou, eu disse, não tô entendendo nada assim. Mas no final ela disse, vai ter uma palestra hoje e amanhã, lá no Libertas Casa Amarela. Aí eu disse, bom, eu tô com agenda, eu vou. Aí eu fui para Você palestra. foi mesmo, presencialmente? Presencialmente, é. Ô, Roberto, isso tem muitos anos, não? Que Isso aconteceu foi isso? no dia 4 de janeiro de 2011. Rapaz, quase vai completar agora 10 anos, né? É. E assim, ninguém na tua família tinha qualquer ligação com budismo. Não, foi uma descoberta sua. Ou alguém era budista, ou alguém já tinha te dado um toque. Não, minha família, ela não tinha ligação com o budismo, mas ela sempre teve ligação com o espiritismo do Allan Kardec. Eu não entendo, né? Mas ela tinha. Eu acho que é Entendi. kardecismo, não é isso? Kardecismo é Pronto. espiritismo, né? Ah, O espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec. Mas para evitar, ah, principalmente no Brasil, para evitar confusão, aí se chama kardecismo. Mas na verdade é certo. uma redundância, né? Porque kardecismo nada mais é do que a doutrina que estuda a relação entre o mundo material e o mundo corporal, o mundo dos espíritos. Só isso. Tá. Aí sempre tinha, assim. Pessoal, a gente, por exemplo, sentava na mesa para tomar um lanche, alguma coisa, aí conversava algumas coisas assim. Mas budismo Legal. não. Eu fui a ovelha negra. Ovelha negra. Quisera Deus que toda ovelha negra fosse assim, né, rapaz? Mas vai, aí tu foi pra Casa Amarela. Tu foi pra Casa Amarela. Saísse pra Casa Amarela. Tu morava perto, não? Não, eu morava na Zona Sul, eu morava no Ibura. Do Ibura. Saiu do Ibura pra Casa Amarela. É, isso aí. Legal. E aí, como é que foi? Não, aí no primeiro dia eu saí com a sensação de tipo, porra, não tô entendendo nada. E aí, e aí no segundo dia, o primeiro dia, por incrível que pareça, foi sobre meditação. E aquilo não me tocou. Entendi. No segundo dia, ele começou a falar sobre compaixão e prajnaparamita, que é a sabedoria do Dharma vendo as coisas, né? Aquilo me tocou. Então, eu saí de novo com a minha sensação, estou entendendo nada. Mas alguma coisa dentro ficou assim, olha, talvez isso seja importante. Talvez isso seja importante. Aí o que aconteceu? Na época eu estava trabalhando, estava fazendo faculdade, estava dando um apoio em casa e tal. E eu fui empurrando aquilo com a barriga, entende? Quando eu fui empurrando aquilo com a barriga, aí eu disse assim, não, vou comprar um livro que, enfim, quando eu tiver um tempinho eu leio. Mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, olha, tá faltando colocar isso em prática. Eu
faltando colocar isso em prática. E só em julho de 2011, veja, janeiro para julho, foi que 6 meses. eu fiquei sabendo de um retiro que ia ter com o Lama Padma Santa. Aí eu disse, tá, eu nunca vi ninguém sair baleado, ninguém dizer que foi maltratado de um retiro, né? Então eu vou. Aí, de novo, o tema foi sobre compaixão e a prática paramita. Aí a minha alegria no retiro inteiro, um retiro inteiro de final de semana, foi chegar no domingo e dizer assim, tu tá entendendo alguma coisa? Aí a pessoa, não. Aí eu olhava pro lado e, tu tá entendendo alguma coisa? Aí a pessoa, não. Aí eu, ufa, não tô entendendo Que nada e bom, tá não tudo sou bem. só eu, não estou sozinho, né? Exato, exato. Aí depois daquilo, uma coisa que me tocou bastante foi quando foi, isso é chamado oferenda de catá, que é quando você vai entregar o catá, que é um pedaço de pano pro lama, e aí você pode trocar alguma conversa com ele. E uma coisa que me tocou bastante foi o olhar. Para mim, é, não, o que eu não conseguia internalizar as palavras, mas aquele olhar no um a um, aquilo me tocou bastante. Porque eu olhava assim e era um olhar muito sereno, muito calmo. E tinha um certo. É como se ele transmitisse um certo amor pelo olhar que tu não estava vendo aquilo no dia a dia, entende? Então me veio a ficha que é tipo assim: olha, se ele é um professor de meditação, isso aqui é resultado da meditação. Que é tipo assim: tenta entender qual é a dieta de alguém que tem um corpo esbelto, né? Ao invés de ficar cultuando o corpo esbelto da pessoa. Então aquilo me Entendi. tocou. Aquilo me tocou. Aquilo me tocou que passou julho, era férias, então Sansara all night long, tipo férias e se dane. Mas quando veio agosto, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ver algum grupo, porque eu estava sentindo muita dificuldade de entender sozinho os textos. Aí eu lembro que tinha um horário, que era o único horário que eu podia ir, sábados de 3:30 da tarde. E eu cheguei de paraquedas, assim, e digo, bom, agora é que eu não estou entendendo mesmo em grupo, né? E aí eu lembro que teve a Flori, que era uma das facilitadoras do espaço, que eu colava nela, assim. E eu ficava, tipo, pentelhando, isso aqui eu não estou entendendo, não. Isso aqui eu não estou entendendo, não. Aí eu sempre dizia assim, na época era tudo muito agitado, assim, então eu dizia, eu vou te mandar por e-mail. Eu sempre achei bom a comunicação por e-mail. E a gente vai se falando. Aí eu lembro que passou agosto, setembro, outubro, aí veio um outro retiro em novembro. Aí quando veio em novembro, eu já tinha. Eu não estava entendendo nada ainda, para ser sincero. Mas eu achava que tinha alguma verdade ali dentro. E Entendi. essa verdade, ela me tocava. Essa verdade, ela me tocava. Então, em novembro, eu pedi para ser aluno do Lama Santa. Depois eu passei. Aí eu vou encurtar um pouco a história, né? Assim, depois eu passei 2 anos só frequentando os espaços e ajudando na arrumação, etc., na limpeza, eu sempre funciona com voluntários. E aí, depois de 2 anos, a mesma Flori disse para mim, eu acho que está na hora de tu começar a facilitar. Aí ela disse, procura alguém para tu começar junto. Aí eu achava aquilo o máximo, começar junto, porque eu não gosto de falar. É sério. Então eu deixava a pessoa falando e eu conduzia a meditação, né? Até que teve um certo dia que essa pessoa faltou. Então eu fui convidado, eu fui intimado a falar. Aí eu fui falando e fui pegando o macete, assim, aos poucos. E. É sério. E sempre assim, a lógica ainda permanece 10 anos depois, que é, eu não estou entendendo muita coisa não, mas tem alguma coisa aqui que me toca. É sempre Entendi. isso, assim. Ô, Roberto, deixa eu E, te interromper um por pouquinho, favor. desculpa. Vê, então, primeiro é o seguinte, eu queria admirar e externar, né, minha admiração por isso, pela tua persistência, né? Por tua intuição, de certa forma, saber que Uhum. ali tinha alguma coisa, né? Até nesse olhar que você falou ali, né? Aquilo que você viu por trás
da postura da pessoa, né? Por trás do personagem, né? Por trás daquilo que representava você. Você enxergou, né, os sentimentos, o que tinha por trás. Eu só tenho uma palavra para isso, é intuição, é magnetismo mesmo, né? Aí me diga uma coisa, primeiro admirar isso, né? Você ter tido essa persistência de passar meses, né? Mesmo sem compreender bem, mas saber que a essência daquilo era virtuosa. Depois desses 2 anos, né, que você passou ali junto com o Flori e estudando os livros, né? Eu sei que tem um livro, né? Tem o vermelho, o amarelo e o azul, né? São 3 livrinhos, né? Eu tenho eles aqui, viu? Eu tenho os livrinhos aqui. Aí me diz uma coisa, nisso você já meditava? Você já realizava as práticas? Como era? Explica aí para o pessoal como é que você fazia. O que é que foi acontecendo? Eu não tinha muito tempo para meditar, Cássio. Por incrível que pareça. Porque foi na época que era faculdade, trabalho e ajudar algumas coisas com a família, assim. Entendi. Então, o que você aconteceu? Não teve vida fácil, né? Você não teve moleza, né? Teve que ralar, né? Não sei. É isso aí. 80% dos brasileiros, meu amigo. 80, 90% é isso. Aí, o que eu fazia fácil assim, para mim era assim, não, esse horário do sábado de 3h30, esse horário do sábado eu vou manter um compromisso com isso. Então, nesse horário do sábado, eu lembro, eram 15 minutos que sempre tinham esses 15 minutos. E eu sentia um alívio, entende? Esses 15 minutos que tinham, porque era uma vida muito agitada. Aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que aquilo poderia se estender. Aí eu ganhei de presente uma almofada de meditação do Gustavo. E essa almofada de meditação eu sentava e eu não conseguia passar 5 minutos parado nela. Aí eu dizia assim, tá, mas sábado, que eu vou estar com o grupo, eu vou poder sentar, pelo menos no grupo. O que foi acontecendo é que esse sentar de modo regular no grupo, ele foi começando a germinar. Então eu fui começando a entender a importância daquilo. Aí eu disse, na época, eu com a minha ingenuidade, a minha ignorância, disse, meditação é igual a papel higiênico e a pasta de dente, entende? Tu precisa usar porque tu sabe que vai sujar. Olha a ignorância, cara. Aí o que é que eu fui fazendo? Eu lembro que eu tinha 10 minutinhos no turno da manhã, porque à noite eu chegava muito cansado. Então eu comecei a me programar para acordar 10 minutos antes. E eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo na meditação. Mas é feito tu falou, intuitivamente eu sabia que é assim, não, eu vou sentar e alguma coisa vai acontecer aqui e vai acontecer alguma coisa boa. Eu não sei o que é, mas vai acontecer alguma coisa boa. Essa era a intuição. Entendi. Na época também, nesses 2 anos, foi a época que o Lama Santem vinha para Recife de 2 em 2 meses. Então, por exemplo, ela era briga com o namorado o tempo todo. Porque era assim, de novo esse lama, entende? É sério, é sério. É sério. Essa namorada se tornou esposa ou não, Roberto? Não. Não, né? Meu filho, ela você disse, vai se tornar entre mim e o lama, fique com o lama. Foi isso que aconteceu, mano. Mas foi isso que aconteceu. Rapaz. Foi isso mesmo. Engraçado, rapaz. Mas aí então, mas você continuou na prática, né? Continuou e tal, mesmo como você disse, sem saber exatamente como, você sentava lá naqueles 10 minutinhos e tal. É isso mesmo. E quando é que a chave virou, hein, Roberto? Quando eu comecei a perder alguns familiares. Aí eu vi que aquele livro que eu li há 2 anos atrás, que era o livro tibetano do Viver e do Morrer, ele enfim poderia ser aplicado. Porque é um livro que ele vai tratar exatamente do processo de viver e do processo de transição para o morrer. Como é que tu faz, entende? E no final, ele tem um capítulo que é como servir e ajudar. Então, para mim, aquilo era excepcional, porque na época eu era de um mundo empresarial
Tu dizer que compaixão é alguma coisa que pode ajudar, a pessoa vai dizer, olha, isso aqui não cabe na produtividade, não cabe na planilha de produtividade. Eu mesmo já cheguei a ser, era o número do meu CPF e tinha uma planilha de produtividade, 87%. Chegar falando de compaixão para esse contexto não cabe, entende? Então aquilo Rapaz, é virou a isso. ficha. Entendi. Que coisa. Eu não anotei o autor, porque eu conheço o livro tibetano dos mortos, né? Que é aquele tradicional, né? Milenar, né? Isso. Uhum. Mas esse é outro, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer. Você É, falou o autor dele, né? Como é o nome? Para as pessoas que é, se interessarem, obviamente, Roberto. é SOGY SOGY A A L L Rinpoche. Sogial, que é Sogyal Rinpoche. Sogial Rinpo, aí do jeito É, que Rinpoche, do jeito Che. que Rimpoche. É com N. Ah, é com É N, Rinpoche com N. É, é. Ah, entendi. Foi o costume de antes de P e B botar M. Isso. Os Pronto. tibetanos são analfabetos. Ah, Eu tinha essa. eu vou fixar aqui, viu, gente, enquanto o Roberto vai discorrendo um pouquinho, para poder você dizer, Roberto, que dica você daria? Porque eu acredito o seguinte, que muitas pessoas que seguem a gente fala muito em meditação aqui, certo? Que é uma coisa natural. E as pessoas, a maior queixa das pessoas, olha, alguém já botou aqui, a Carol MM já botou, obrigado, viu, Carol? A Carol já nos ajudou aqui, já fixou aqui. Eu vou tentar fixar o comentário dela, Uhum. que tem o nome do livro e o autor. O que eu ia lhe dizer, Roberto, é o seguinte: é que muitas pessoas que procuram a gente aqui, como a gente fala muito em meditação, tá certo? Como um caminho para a estabilidade emocional, para a gestão das emoções, para que o lado esquerdo do cérebro, que tem pesquisa científica que mostra isso, que as pessoas que meditam mais são pessoas mais resilientes, são pessoas mais compassivas, são pessoas que enfrentam melhor as dificuldades desse mundo corporativo que você falou aí, né? Desse mundo agitado e tal, e que talvez a Covid-19 tenha vindo e tenha mostrado que é necessário uma volta para si mesmo e tal. Mas as maiores perguntas das pessoas, e daqui a pouco as pessoas começam a fazer as perguntas, fiquem à Uhum. vontade para a gente explorar um pouquinho do Roberto aí, é o seguinte: como é que a pessoa começa? Porque assim como você, né? As pessoas não entendem muito, as pessoas não sabem por onde começar, as pessoas como é que chama? Tem dificuldade, principalmente na mente, né? As pessoas confundem, não, meditar é não pensar em nada. É impossível não pensar em nada. Isso, Né? Aí isso. as pessoas dizem, eu não consigo, eu começo a pensar um monte de outra coisa e tal. Você sabe, eu lhe contei, minha esposa, né? Clarinha não conseguiu terminar o curso. Por quê? Porque ela não conseguia, ela botava a mente lá e começava a pensar. Roberto dava as aulas, dava as explicações e tal, e depois fazia as práticas. Aí nas práticas ela não conseguia. Ela ficava impaciente na tal almofada de arroz, ela pensava nas meninas que a gente tinha deixado, as filhas da gente com a minha sogra, ela pensava nas coisas que tinha que fazer, ou seja, ela não conseguiu ter a disciplina necessária. Essa disciplina que Roberto teve, de passar meses, tá certo? A princípio, só aos sábados, mas ele disse: não, naqueles sábados eu vou me dedicar. Mesmo que eu passe 10 minutos todo dia e eu não consiga fazer muito bem, mas eu sei, eu sinto que isso me faz bem. Então eu vou me disciplinar. Né? Como é que você sugeriria, então, Roberto, para as pessoas seguirem? Para ela começar isso, É para ela começar. tá. Eu vou listar aqui, né? Em primeiro lugar, ela vai precisar ter repouso. É interessante, né? A gente começar dizendo repouso. Ela precisa de repouso. Ela começar a ter a gente vai chamar de mandala, uma rede de pessoas que apoiam ela. Ela começar a cuidar do corpo dela, que é importante cuidar do
corpo dela. E por fim, ela lembrar que ela não está sozinha nesse caminho. Aí eu vou voltar e vou destrinchar mais, né? Primeiro, Beleza, beleza. repouso. Repouso vem assim, galera, se tu não conseguir repousar, ou seja, se tu não conseguir algum tempo de descanso para ti, o que você quer, o que você achar que seja esse descanso, mas um momento mais off, entendeu? Um momento mais íntimo, assim. Nem que seja ficar deitado na cama. Ou seja, tu fez tuas obrigações, que todo mundo precisa fazer, mas cuidar disso, sabe? Por exemplo, horário de sono, etc. Isso estaria dentro do contexto da vida humana preciosa. Aí, repouso. É importante, porque é como tu falou, a gente se demanda e é demandado o tempo todo a ser proativo, né? Mas se não tiver lucidez com esse proativo, tu engole o veneno contra tu mesmo. Então é importante repouso. Depois a gente falou sobre a importância de pessoas ao redor para ajudar. Essas pessoas ao redor não precisam necessariamente ser budista, tá, galera? Mas é assim, uma rede de pessoas que estão próximas que tu diz assim, não, essas pessoas eu posso conversar sobre coisas afins, eu posso desabafar um pouco. Por que é que eu estou falando disso? Porque geralmente a gente está se queixando muito e essa queixa implicitamente eu estou sem uma rede de apoio. Mas isso é um engano, entendeu? A gente sempre está sendo apoiado, sempre está sendo apoiado. A gente é que não está conseguindo parar para lembrar. Depois a pessoa lembrar de cuidados básicos, porque é como tu falou, né? A pessoa vai sentar. Quando ela sentar, ela precisa cuidar do burrinho, o burro de carga dela, que é o corpo, entende? Então, quando ela vai sentar, se ela não tiver o mínimo de cuidado, quando ela senta, o corpo ele começa a emitir sinais do que já está acontecendo. É bom lembrar disso. Quando a gente senta para meditar, a pessoa ela não cria coisas novas, ela só entra em contato com aquilo que ela já tem. Feito tu foi perfeito. A pessoa não deixa de meditar, ela não deixa de pensar, entende? Não tem como acontecer isso. Agora ela vê que existe uma outra ação da mente que ela pode lidar. Então, cuidar do corpo. Não precisa ser um cuidado exagerado, galera. Por exemplo, final de semana agora, eu tomei a minha Coca-Cola, entende? Não é esse tipo de cuidado, mas é o cuidado básico, só para a pessoa poder seguir. Porque o corpo, ele vai dizer, olha, eu estou por aqui. No final, aí depois disso é que eu coloco. Tenta procurar ajuda de uma escola. Porque sozinho pode ser que tu comece a se sabotar. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil mesmo. Até porque é um outro tipo de relação que geralmente as pessoas não falam. Quando você começa a meditar, você vai começar a se relacionar. É isso. E como aquilo é novo, aquilo pode gerar muitas dúvidas. Eu falei, né? Tipo, eu tinha os livros, mas eu ficava com dificuldade em como é que eu coloco isso aqui no meu dia a dia. Eu entendia, etc., as palavras, mas eu não conseguia botar. Então é importante a pessoa entender que hoje já existem vários grupos, não existe só o SEB não, tá? Eu estou falando no budismo e na meditação. Já existem vários grupos e hoje está mais fácil de localizar. O Lama Santen conta e na década de 80 você pegava todos os budistas do Brasil e botava numa Kombi. É mesmo, literalmente Aí, não? eles Rapaz, que brincavam. coisa, né? Entendi. Aí tu tem as escolas, tu tem hoje YouTube, galera. Se você botar lá como começar a meditar, tem vários vídeos. Tem vídeo do Lama Santen, tem vídeo da Monja Coen, tem vídeo da Elizabeth Nandiel, tem vídeo do Lama Long Wallace, tem muitos vídeos. Livros também, geralmente todo livro que tem dentro do contexto do budismo, ele vai abordar alguma coisa sobre a meditação também. Então eu costumo recomendar o Meditando a Vida, porque é uma linguagem que qualquer pessoa que está chegando consegue entender. Não tem muito, não tem termo técnico propriamente. Eu costumo indicar esse livro. De quem Então é, eu Roberto, Meditando a é Vida? do Padma Santen. Ah, é dele, né? É do Padma É. Santen, é do Lama Padma Santen, né? Então eu resumiria isso, sabe? Vídeos no YouTube que tem também um aplicativo chamado Insight Timer. Tem também um aplicativo chamado Lojon.
Esses dois aplicativos também têm várias meditações guiadas também. Esse é um que a gente fala muito aqui, sabe, Roberto? Porque como esse, especificamente o Lojon, é um que eu sou assinante, então eu recomendo. Porque ele é muito legal, ele tem animações, né? Tem ensinamentos profundos. Lojon, me corrija aí, tá? Tu que é tibetano aí. Lo é mente, né? E John é treinamento, né? Treinamento da mente, não é isso? Acertei, é isso? Pois é, então, e ele começa com uns videozinhos animados, assim, de 2 minutos, 3 minutos, dizendo que aquilo é um exercício, é uma ginástica da mente, e assim, de maneira bem simples e bem básica e bem didática, e tem trilhas. Então tem a trilha dos 10 dias, a trilha dos 21 dias, e tem vários tipos de meditação diferentes. Tem uma, eu acho que é a trilha dos 21 dias ou dos 30 dias, não sei bem agora, que ele oferece, eu acho que 7 são gratuitos. Tem a versão gratuita, você baixa ele, tá? E tem a versão paga, R$ 12 por mês. Eu acho que é isso, R$ 12,90, uma coisa assim. E aí, mesmo as gratuitas, né, como você disse, né, a pessoa não sabe se é muito bem a dela. Mas então faz como você disse, né? Então pega um livro, vê no YouTube, baixa a versão gratuita do aplicativo. E tem vários, porque, por exemplo, eu mesmo conheço o Medite-se, Meditopia, o Lojon, o Insight Timer, né? Que aí o Insight Timer tem 1 milhão de pessoas, é uma comunidade de meditadores do mundo todo, não é isso? Enfim, como você disse, 10 anos depois, né, o teu caminho foi muito mais difícil do que agora está mais simples, né? Uhum. Não tinha nem feito a escala, assim, né? Pois é, rapaz. O que é que você destacaria mais aí, Roberto? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que alguém queira colocar, tá certo? Alguma observação? O pessoal tá atento aí nas tuas observações. Eu tinha uma dúvida. Edna Bache, ou Bache Edna, né, é o como é que chama o perfil dela, né? Saudades do teu jeitinho mansinho, Roberto. Ela tá dizendo aqui, tá certo? É isso, rapaz. O pessoal já percebeu aí. E aí, que mais? Olha aqui. Sim, era o que eu ia te perguntar. Esses retiros eram aqui mesmo ou você teve que viajar? Como é que você. Boa pergunta, boa pergunta. Vê, aqui em Pernambuco, o SEB tem um centro de retiros que fica em Timbaúba. Então, quando o Lama Santem vem para cá, ou quando um professor convidado vem, é mais fácil, né? Timbaúba, 1h30 no máximo de carro, vai. Mas eu também já precisei viajar para o Rio Grande do Sul para fazer retiro lá também. Rapaz. E como é a dinâmica dos retiros, hein, Roberto? Como é que funciona? Eu tenho curiosidade, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz um retiro. Tem 3 tipos de retiro. O retiro aberto, o retiro semi-aberto e o retiro fechado. Então vamos lá. O retiro aberto é o que usualmente as pessoas veem nas divulgações. Então o retiro aberto, ele começa na sexta-feira à noite, acaba no domingo de meio-dia. Esse é o retiro aberto. O retiro semi-aberto, ele é o seguinte, você pode ligar para o SEB, no caso é o SEB Dharmata, CEBB Dharmata, que é o Centro de Retiros em Timbaúba. E você vai agendar com eles, olha, eu gostaria de fazer um retiro semi-aberto. No semi-aberto você vai fazer o seguinte, um turno você vai oferecer trabalho voluntário, tudo no SEB funciona como trabalho voluntário. E aí tem a lista de atividades e você vê qual é a sua aptidão, etc. E no outro turno, nos demais turnos, desculpa, você vai fazer prática de meditação e vai estudar os ensinamentos.
Então, num período pré-agendado, é isso que você vai fazer. E aí, em seguida, tem um retiro fechado. Aí, o retiro fechado, ele não é recomendado para iniciantes. Tá? O retiro fechado, você passa um período mínimo de 10 dias, e dentro desse período, você não leva livro, não leva, tem até uma alfândega, assim, passa até travesseiro, assim. Às vezes a pessoa quer levar livro dentro do travesseiro, passa o travesseiro e apita. Não leva nada disso. Não leva celular, não leva nada. Tem toda uma preparação. E no retiro Entendi. fechado, você vai praticar com apoio, tá? Tem dois tutores apoiando a pessoa. A pessoa vai praticar meditação durante o dia. Ela vai ter uma rotina. Ela vai ter rotina de manhã, rotina de tarde, rotina à noite. E práticas de meditação. Rapaz, que interessante, Roberto. Roberto, me diz uma coisa. Você pode dizer, depois de 10 anos, você pode dizer que essas práticas, né, o estudo dos ensinamentos budistas, né, os ensinamentos que você recebeu ou que você transmitiu, né, é, a prática de meditação, isso mudou a tua vida, Muda. na essência? Uhum. De que forma? De que forma? É que eu tinha uma fala, que é uma fala muito agressiva. Eu tinha uma fala agressiva. Eu lembro de escutar muito isso. Olha, tu tem razão, mas a tua fala parece que está cuspindo fogo. E isso foi se adaptando, né? Eu fui mudando isso. Principalmente essa Entendi. parte da fala, né? Eu acho que tem o pessoal da astrologia aí, deve ter uma coisa em Áries no meu mapa astral aí. E aí, isso foi mudando. Então é como se aos poucos você vai tendo consciência da própria consequência daquilo, né? Porque uma coisa que eu fui observando é que, assim, tá, tudo bem, vamos supor que eu tenha razão no que eu estou falando, mas eu estou afastando as pessoas com esse movimento. Se eu estou afastando as Entendi. pessoas, esse movimento ele não está agregando. Isso Entendi. aí foi uma coisa que foi longo tempo aí para lidar. É como se você tivesse, por exemplo, vou tentar interpretar como se fosse eu, para ficar mais fácil, mais simples para Uhum, mim. Desde que eu me entendo nessa minha trajetória de autoconhecimento, eu sempre percebi que eu tinha uma certa irritabilidade, uma impaciência isso. que se Isso. transformava em irritabilidade. Isso é tão Uhum. forte, Roberto. Vou te mostrar um negócio aqui, você e a Ana Fátima. Não sei se está Oxe, dando para ver aí. Tá? Dá para ver aí direitinho, não? Isso aqui é um ideograma japonês, que quer dizer um homem com sinceridade de propósito. Tem umas flores japonesas de cerejeiro, umas sakuras, né? E aqui uhum. tem algumas coisas que nortearam a minha vida. É perseverança, reforma íntima e espiritualidade. Foram Nossa, que buscas, bonito, né? cara. Que bonito isso aí. Rapaz, Não sabia Renato que tinha, não. Mouzinho. Renato Mouzinho. Eu tenho 3, tá? Minha esposa disse que se eu fizesse a quarta, ela pediu o divórcio. Aí eu parei. Mas essa foi a primeira. Quando eu completei 50 anos, Roberto, eu resolvi marcar meu corpo, tá? Eu marquei meu corpo com essa tatuagem aqui. Por quê? Porque, olhando a trajetória da minha vida, eu vi o seguinte: bom, eu sempre tive um bom propósito, entendeu? Eu posso ter errado em alguns momentos, mas eu estava tentando acertar, de certa forma. Né? Uhum, E uma característica minha era irritabilidade, certo? Eu perdia a calma com facilidade. uhum. E aí, o estudo da gestão das emoções, né? Entender um pouco mais o autoconhecimento, procurar em prática. Eu venho de uma família, Roberto, espírita também, assim como a tua, tá? Então, desde pequeno, eu travei conhecimento, minhas irmãs. Quando eu nasci, minha irmã mais nova tinha 15 anos. Então, eu fui o experimento de brinquedo, tá? De educação das minhas irmãs. Eu, eu hoje vejo minhas filhas brincando com as bonecas e tal, e eu imagino o que é que as minhas irmãs faziam comigo, tá certo? Então,
E elas eram espíritas, assim, da juventude espírita de Brasília, entendeu? Atuantes e tal. Então eu fui meio que um experimento de laboratório delas, tá? Das duas irmãs. E aí, mesmo com essa carga de espiritismo, o espiritismo é uma coisa boa, né? Que procura reformar as pessoas serem melhores e tal. Mas eu vi que 50 anos se passaram e que não tinha tido muita efetividade, entendeu? Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu digo, não, esse negócio tem que funcionar. E aí começou talvez uma abertura maior para outros conhecimentos, né, para o budismo, tá certo? Para a psicologia positiva, para o estudo da neurociência e talvez a idade também, certo? Mas a idade e as besteiras que você faz na vida, né? Mas aí caiu aquela ficha, sabe, Roberto? De que não, eu preciso, né, domar mais essa tendência que eu tenho. E a meditação me ajudou muito nisso, entendeu? Na irritabilidade. Não dá para ver, e eu também não posso tirar muito tempo teu não, que tudo que é bom passa rápido. Não dá para ver aí não, mas deixa eu mostrar, ó. Aqui, as sakurais, elas representam a efemeridade da vida, né? Porque elas são flores que elas apenas florescem durante uma semana, durante todo o ano, né? Em regiões temperadas, né? Então, por exemplo, no Japão, as pessoas vão para ver em abril, né? Na primavera no hemisfério norte, as pessoas vão para o Japão para poder ver o festival das sakuras, o florescimento dela, e demora uma semana. Elas aparecem, florescem, deixando tudo cor-de-rosa, tudo dessa tonalidade, e depois elas morrem, né? Então, da filosofia japonesa, representa a efemeridade da vida. Então, aqui tem cinco pétalas que estão caindo, tá? 5. Cada pétala dessa tem uma inicial. Então, I-I-D-O-R. São iniciais de características que eu preciso, de certa forma, gerenciar, tá? I-I-D-O-R. O primeiro I é de vigilância, né? Ou seja, eu tenho que ser mais atento na minha vida, tá? Então a meditação me ajudou a isso, a ser mais atento, a prestar atenção nas coisas. O outro I é irritabilidade. Então, eu tenho que ter atenção na irritabilidade. E os outros 3 é desânimo, otimismo e IDOR. Aí faltou o R. Irritabilidade, vigilância, desânimo, otimismo e... Esqueci o outro. Já pensou? Rapaz, me deu um branco agora. Mas isso está digitado em algum lugar. Mas veja como é interessante, né? Então eram características que eu precisava me concentrar nelas. É até bom eu ter esquecido de alguma coisa, porque é sinal que isso passou, entendeu? Uhum. E isso eu fiz, Roberto, quando eu completei 50 anos, tá? Uhum. E aí, rapaz, como os estados contemplativos me ajudaram a, por exemplo, evitar episódios de irritabilidade. Eu não sei se a analogia teve a ver com você, se você se sentiu assim ou não. É algo assim, não? Diminuiu também, no meu lado, diminuiu um pouco a ranzinzice, assim. Você era... Rapaz, é difícil olhar para você e dizer que você era ranzinza, rapaz. Pelo amor de Deus. A Edna acabou de dizer isso, teu jeitinho mansinho. Você dizer que você tinha agressividade na voz e que você era ranzinza? A Edna pegou depois, chegou no cérebro depois. É isso, amigo. Roberto, bicho, olha, tudo que é bom passa rápido, tá? Eu queria, se puder, se você dispuser, mais pra frente, a gente marcar um segundo papo desse agradável, tá certo? Com certeza. Se você puder aí trazer, a gente pensa em outro tema, em outra coisa que você queira desenvolver mais, porque eu tô olhando para cá, o relógio, tô só pensando, né? Eu queria deixar você livre aí. A gente tem aí uns 3 minutinhos finais, para você dizer algo que, porventura, você queira reforçar. Nem tem isso, só tem 30 segundos, Roberto.
o teu boa noite e as tuas palavras finais. O Instagram já botou aqui, ó, 30 segundos. Eu acho que eu posso fazer uma prece, né? Encerrar com uma prece. Então, vamos lá. Sum Sanje Guru Rinpo